Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E, gente, um dos temas talvez mais importantes para qualquer município, para dar segurança jurídica a moradores, a futuros empreendedores, a comerciantes e até a própria gestão pública, é a regularização fundiária. Este tema é fundamental. Desde que se crie um plano diretor e se estabeleça as áreas de ocupação urbana para moradia, de ocupação para empreendimentos, comércio, indústria, etc., a regularização fundiária ela é um instrumento legal para que cada um saiba exatamente onde se colocar, onde fazer investimentos e para o morador, aquele que precisa, obviamente, construir o seu projeto de vida, ter um local legalizado, possuir o título definitivo, por exemplo, do seu imóvel, é a segurança para a família, para o resto da vida. Eu converso nesta noite sobre este tema com o professor Nil, na verdade, o diretor-presidente do Iteracre, Glenilson Figueiredo. Gente, eu só costumo falar de professor Nil, porque todo mundo conhece o Glenilson como professor Nil, diretor-presidente do Iteracre, o Instituto de Terras do Acre. Nós acompanhamos nos últimos dias a entrega dos títulos para a população do hoje bairro Caladinho. Existem outros locais da cidade e também no interior onde títulos de domínio serão entregues nos próximos dias. Professor Nil nos fala a respeito disso. Qual o papel do Iteracre nessa questão da regularização fundiária? Quais são os critérios para se estabelecer a entrega do título definitivo? Que critérios têm que ser obedecidos objetivamente? Muito boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Alain. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu fiz esse breve preâmbulo, Nil, para que as pessoas em casa entendam como é complexo e é importante hoje a regularização fundiária em qualquer município. Eu queria que você me falasse qual o papel do Iteracre nesse processo de regularização fundiária das terras no Acre. Com certeza. Alain, o Instituto de Terras do Acre, o Iteracre, ele foi criado mais precisamente em 2001, né, pela imposição do BID, que é a qual o governo do estado pleiteava, né, a liberação do recurso para a pavimentação da BR-364, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Então, foi uma imposição para trabalhar a regulação fundiária nos trechos, no entorno da BR. Então, naquele momento, o Iteracre surgiu para trabalhar a questão da regulação fundiária rural, um foco principal rural e no eixo da BR. Então, esse foi o foco que a criação do Iteracre, por uma imposição do BID. Uhum. E hoje, nessa questão de regularização fundiária dentro da zona urbana, qual o papel do Iteracre nisso? Bem, o nosso governador Tião Viana é um entusiasta na questão da regulação fundiária, porque ele sabe da dificuldade que o Acre enfrenta por não ter a regularização das suas terras. E no Acre é bem explícito que nós temos título emitido pelo governo peruano, pelo governo boliviano, pelo estado do Amazonas e pelo ex-território. Então, assim, nós temos uma sobreposição aí em algumas áreas enorme, que tem até 4 títulos. Então, para a gente isso dificulta muito mais... Para saber quem é o dono daquela terra. Para saber, tem que ser feito um estudo de levantamento da cadeia dominial, né, minuciosamente, para realmente saber quem é o legítimo proprietário. Né? Uhum. Tendo isso, aí a gente começa a definir qual a característica da área, qual a atividade social que aquela área tem, né, para regulação fundiária, né, rural, urbana, enfim, então, o Iteracre hoje também auxilia o poder público nesse levantamento da regularização fundiária também dentro do município, na zona urbana? Nós entramos como parceiro, porque normalmente os municípios, com exceção de Rio Branco, a maioria dos municípios do Acre, eles têm dificuldade para trabalhar a questão da regulação fundiária, porque hoje nós temos alguns instrumentos de regulação fundiária, que é trabalhar o georreferenciamento, a topografia, o levantamento, que isso requer um conhecimento técnico e hoje nós temos no estado poucos profissionais qualificados para trabalhar com georreferenciamento, que tem que ser credenciado do INCRA, tem que ter uma pós-graduação, então tudo isso é difícil. E sem falar nos equipamentos, que é muito caro. Hoje um dos equipamentos que para a gente utilizar, que é um dos equipamentos que a gente chama de geodésio, né, equipamento de geoprocessamento,
para pegar os pontos georreferenciados, hoje ele custa em torno de 150 mil a 300 mil. Então é muito caro e as prefeituras não têm condições de adquirir esse equipamento. E sem falar também na mão de obra, que tem que ter uma qualificação muito específica, nesse caso. Recentemente nós vimos a entrega de títulos para os moradores do hoje bairro Caladinho. Qual foi a participação do Iteracre na regularização daquela área? Bem, lá no caso do bairro Caladinho, né, a gente entrou com muita força, através 8 secretarias também envolvidas nesse processo. Não foi só o Iteracre, teve 8 secretarias envolvidas nisso. E a gente realmente entrou desde o levantamento topográfico, né, até realmente a entrega do título definitivo e agora entrando com a infraestrutura. Então, assim... Naquele caso ali, me permita interrompê-lo, você falou do título definitivo, mas não seria um título de concessão o que foi entregue para os moradores do Caladinho? É uma questão, na realidade, a regulação fundiária, ela passa por alguns parâmetros, né? E a regulação fundiária, ela é apenas um primeiro passo, porque tem a questão da infraestrutura, tem a questão das áreas institucionais, tem a questão das áreas de proteção ambiental, enfim, tudo isso tem que ser pensado. E a concessão, ela tem uma validade de 5 anos, né? Por força de lei, depois de 5 anos, ela já automaticamente, o título já fica definitivo, né? Quanto da posse da pessoa naquele período, porque, né? Em especial no Caladinho, não tinha como dar um título definitivo, porque muitas famílias iam ser removidas. Como é que eu vou dar um título definitivo para uma área que estava no APP, por exemplo? E aí, exemplo, eu digo sempre, o título definitivo é o domínio pleno, né? E a concessão é o domínio útil, é o que eu estou utilizando. E aí é uma forma também de evitar assim, as vendas, né? A evasão daquelas comunidades e evitar também as pessoas... a indústria da invasão. Isso. Eu recebo o título, já vendo para outro, já invado ali na frente, aquele negócio todo que a gente sabe que e aí, exemplo, acontece muito. Com certeza. E aí, exemplo, a gente queria até aproveitar seu programa, Alan, para mandar um recado aí, né, para aquela comunidade do Caladinho que não venda a sua propriedade. O governador investiu muito forte naquela área para poder realmente levar a infraestrutura, para levar a questão da regulação fundiária, que às vezes muitas pessoas que é fácil, pensam que o título definitivo, o título de concessão, é só um papel assinado e entregue. Tem todo um custo por trás disso que é invisível, né, aos olhos de quem realmente está recebendo. Sem falar nos investimentos que serão feitos na área. Com certeza. Então, assim, não venda a sua propriedade nesse momento que vai ser valorizada ali. Então, assim, para a gente foi um desafio também. Foi um desafio porque lá, não sei se você já conhece a realidade, conhecemos. Mas eu estive lá dentro por várias vezes, fazendo reuniões de esclarecimento com a população, dizendo que realmente qual era a intenção do governo, né? Então, assim, isso esclareceu muito, mas mesmo assim as pessoas ainda têm muita dúvida e a gente realmente tenta passar para eles que não venda a sua propriedade, porque é nesse momento agora que ela vai ser valorizada, né? Qual é a participação do Iteracre na regularização fundiária no interior? Por exemplo, Jordão agora a gente está sabendo que alguns títulos também serão entregues. São todas da zona rural ali no Jordão? Rural e urbana. O que a gente fechou um termo de cooperação técnica com alguns municípios, aqueles interessados. Eu tive pessoalmente, a pedido do governador, na AMAC, né, Associação dos Prefeitos, e lá estavam todos os prefeitos, e assim, uns manifestaram interesse, outros não. Então a gente realmente potencializou e priorizou aqueles que demonstraram interesse. Então foram 12 municípios que demonstraram interesse para trabalhar a regulação fundiária, e a gente focou nisso, fez um planejamento até o final do ano para atuar nesses municípios que tiveram interesse. E aí, exemplo, as pessoas às vezes até perguntam por que a regulação fundiária é tão demorada, é tão oneroso, né? E por que não foi feito isso antes? Né? E agora está tão fácil. A questão não é fácil. A questão, exemplo, o próprio governador está muito motivado isso, é um entusiasta na regulação fundiária, determinou que a gente se debruçasse nisso, pudesse avançar definitivamente, para inverter um número que é muito perverso com o nosso Estado. Hoje, 75% das posses, elas são irregulares. Em todo o Estado? Em todo o Estado. Então, assim, a gente acredita e temos certeza disso, é um sonho que nós carregamos dentro da equipe do Iteracre. 75%? É um absurdo, né? A gente reverter esse jogo até 2014 e vir aqui no seu programa dizer, Alan, a gente conseguiu. 75% agora são regularizados. E aí nós estamos avançando a passos largos. Só para você ter uma ideia, até final do ano nós temos previsão de entregar 3 mil títulos. Isso em todo o Estado? Isso em todo o Estado. Né? Priorizando zona rural ou zona rural e urbana? Urbana. Então, assim, a gente já vai avançar muito. E uma previsão muito audaciosa de entregar em Rio Branco, para aquelas comunidades, aqueles presidentes de associação de moradores de Rio Branco, que nos procurou e disse, por que o meu bairro não foi contemplado? É um bairro antigo. Assim, fique sossegado, tranquilo,
que o Iteracre vai estar fazendo um planejamento a partir de novembro para a gente poder priorizar alguns bairros. Não tem como fazer tudo, mas a gente vai estar juntamente com todos os presidentes, numa grande audiência pública, com eles dizendo, olha, quais são os bairros que são prioridades. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. E aí a gente acredita que até 2014, ou antes disso, a gente está entregando aí 15 mil títulos em Rio Branco. Isso é um desafio que é posto. 15 mil títulos. 15 mil títulos. Isso é um desafio que é posto. Não estou dizendo que vai ser fácil, que é possível. Estou dizendo que é possível por quê? Porque nós temos força de vontade, a equipe do Iteracre está muito motivada para poder realizar esse trabalho, isso que é importante. Nós temos equipamentos de qualidade para poder realizar esse trabalho, nós temos profissionais qualificados, então nós temos as armas para fazer isso. E por que não fazer? Nós agora iremos realmente finalizar alguns municípios que já está em curso, como... Rodrigues Alves, por exemplo. Rodrigues Alves, nós estamos em fase final. Bujari, nós também estamos já em fase final de regularização também. Enfim, agora vamos iniciar em Porto Walter. Então, o desafio para a gente é grande, mas que a gente sabe o tamanho do desafio e sabe também que a gente realmente, se empenhar um pouquinho, a gente consegue avançar muito e realmente inverter o jogo, que é uma coisa ainda que o Estado do Acre precisa olhar com outros olhos, que é a regulação fundiária. E quando a pessoa receber o título, Alain, ela não olha para um documento meramente um papel. Aquilo ali, eu digo vale sempre, dinheiro. Eu digo sempre para quem recebe o título que agora em Jordão a gente entregando o título, o senhor João Paulo disse o seguinte, quando eu nasci eu recebi o batistério. Agora eu estou recebendo o batistério da minha terra. Então, para a gente isso tem um valor sentimental muito grande. Às vezes o título tem um valor financeiro, mas para a gente tem um valor muito sentimental muito grande, porque você mexe com a emoção, mexe com a autoestima da população. E é isso que a gente vai trabalhar, com muita fé, com muita determinação, para poder avançar na regulação fundiária em todo o estado do Acre. Conversei aqui com o diretor-presidente do Iteracre, Glenilson Figueiredo, professor Nil. Nil, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado a você, amigo. Muito bom a gente saber como é que é o papel do Iteracre nisso tudo. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.